Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para a nossa videoaula de ontem e hoje, né? Ontem a Pro não conseguiu gravar porque estava o dia inteiro na escola, estive no período da manhã e da tarde também. Então não consegui gravar a videoaula para vocês, né? Conforme o nosso planejamento. Foi bom também porque eu percebi que alguns alunos colocaram em dia a matéria. E hoje eu vou retomar com vocês a matéria de ontem, que era língua portuguesa, da página 36 até a página 40, 41, se eu não me engano. Peraí que eu vou dar uma olhada. É isso mesmo, da página 36 até a página 41. E depois nós vamos para a matemática, né? Colocar em dia aí o planejamento, tá certo? Língua portuguesa, gente, hoje nós vamos trabalhar com o uso do porquê, né? Sendo que o porquê, ele tem usos diferentes nas frases, né? O porquê separado, a gente usa no início, né, e meio de frases interrogativas. Quando eu vou fazer uma pergunta, no início da frase ou no meio da frase, eu uso o porquê separado, tá bom? Nós vamos ver aqui no contexto, né, geral, das atividades, e aí vocês vão aprendendo um pouquinho melhor. O porquê junto, eu uso ele como explicação, como resposta no meio, na frase, né? Tanto no início, no meio da frase. E o porquê separado com acento, eu uso ele no final da frase interrogativa, tá bom? Eu fiz aqui até uma anotação, se você quiser fazer aí no seu livro, você pode fazer depois, olha lá. Uso do porquê, tá vendo esse porquê separado? Só que ele não tem acento, nós temos aqui dois porquês separados, porém um tem um acento e o outro não tem. Esse que não tem um acento e ele é separado, eu uso ele no início e no meio das frases interrogativas. Frases essas que eu faço perguntas. Então, quando eu uso ela no início da frase ou no meio da frase, dessas frases interrogativas, eu não coloco acento e esse porquê ele é separado, tá bom? O porquê junto, gente, eu uso ele para dar resposta, explicação a alguma pergunta, alguma questão que foi colocado dentro da frase, tá bom? E o porquê separado, porém com acento, eu uso ele no final da frase interrogativa, no final de uma frase que eu estou perguntando algo, tá bom? E nós vamos ver os exemplos aqui a partir das atividades e vocês vão entender um pouquinho melhor. Mas já para matar a charada, quando você for fazer alguma pergunta em alguma frase, você vai usar o porquê. O porquê qual? O separado, tá bom? Porquê separado é para pergunta. E o porquê como resposta e explicação, ele é junto, tá certo? Isso vocês podem guardar para a vida, porque a gente usa muito, né? Dentro de frases, dentro de texto, essa questão do porquê, né? A maioria das vezes nós usamos esse porquê aqui junto, porque nós estamos explicando, né? Respondendo algo. Porém, para perguntas, nós iremos usar a partir de hoje, agora que vocês estão aprendendo também, esse porquê separado. O porquê com acento no final da frase, é a última palavra da frase, vamos falar assim, e esse porquê separado sem acento, eu vou usar ele no início ou no meio das frases interrogativas, no meio das frases que eu quero fazer alguma pergunta, tá certo? Vamos lá? Leia a história em quadrinho, olha lá. Carol tem 5 anos e está naquela fase de perguntar tudo. Natália estava se vestindo para sair com o namorado, quando... Aí aqui tem a história em quadrinhos, tá bom? Olha lá. Natália, por quê? Tá vendo esse porquê? É separado. Ela vai fazer uma pergunta, porém não está no final da frase, né? Por que você está se arrumando toda? Olha lá, tá vendo? A Natália está dando a resposta. Esse porquê está junto. Porque vou sair com o meu namorado hoje. Olha lá. Aí a Carol pergunta novamente, porém ela usou o porquê acentuado, porque ela colocou no final da frase. Sair com o namorado, por quê? Olha lá, final da frase, porque com acento, né? E separado. Lá vai a Natália de novo responder, olha lá.
porque combinamos de ir ao teatro. Olha lá, a Natália respondendo de novo, porém, quando responde, esse porque ele é junto. Usando no final da frase, como última palavra, esse porque ele é separado, como pergunta e acentuado, tá bom? Acho que vocês estão entendendo aí um pouquinho, né? Vamos para mais um diálogo, olha lá. Ela colocou agora o porquê separado no início da frase, porém, sem acento, porque ela usou no início da frase a pergunta, né? Por que você quer ir ao teatro? Lá vai a Natália responder de novo. O porquê junto, porque ela está respondendo, dando uma explicação, tá certo? Porque adoro assistir as peças em cartaz. Mas Aí Natália, né, já estrilou aqui, já ficou brava. Ah, menina, chega desse jeito, você me deixa louca, né? E aí encerrou aí a história em quadrinhos, tá? Acho que deu para vocês entender um pouquinho desse contexto do porquê, junto ou separado. Depois vocês voltem, façam a leitura, observem bem essa questão aí dos porquês, né? Que a Natália e a Carol usaram no diálogo delas. Vocês podem perceber que a Carol, ela pergunta e a Natália, ela responde, explica. Quando a Natália responde e explica, o porquê da Natália é o quê? Junto. Quando a Carol pergunta, o porquê da Carol é separado, ora sem acento, porque está no início da frase e no meio da frase, e ora com acento, porque ela usa no final da frase, tá certo? Quinto ano. Vamos lá para as questões da página 37 e 38. Olha lá, pessoal, questão 43 da página 37, tá bom? O que Natália está fazendo? Natália é irmã. É a irmã mais velha, né, gente? Gente, eu tô tendo que parar o vídeo um pouco, porque meu vizinho resolveu bater nas paredes aqui, tá? Então, o barulho tá muito intenso, então aí depois não vai dar para vocês escutarem, eu vou ter que parar novamente. Bom, vamos lá. O que a Natália está fazendo aí na questão 43, está perguntando, né? A Natália é a irmã mais velha, o que ela está fazendo? Ela está se arrumando, né? Aí, ó, procurando aí uma peça de roupa, porque ela vai sair com quem? Com o namorado dela, tá certo? Na questão 44, Natália dá importância às perguntas de Carol? Ela dá importância para a irmãzinha dela de 5 anos? Ela consegue aí dar uma atenção melhor para a irmã que está perguntando para ela, fazendo aí várias perguntas? Não, né, gente? Ela não dá muita importância às perguntas da irmã, porque aqui no final ela já, né, já fica nervosa aí com a irmã. Menina, chega desse seu jeito, né? Você me deixa louca, né? De tanta pergunta, né? Que fica perguntando. Então, Carol não dá muita importância, né? A pergunta aí da irmã, tá certo? Na questão 45, no terceiro quadradinho, observe a pergunta de Carol e as palavras que a iniciam. Então, vocês vão observar as palavras que iniciam aí a frase, né? Como estão escritas essas palavras? Vamos lá no terceiro quadradinho, olha lá. 1, 2, terceiro quadrado, Carol, olha lá. E a Carol pergunta, por que você quer ir ao teatro? Esse porquê, gente, inicia separado ou junto, ó. Separado, né? Então, no terceiro quadradinho, olha lá. Observe a pergunta de Carol e as palavras que inicia. Ok, observamos que inicia com o quê? Com a palavra porquê. Como estão escritas essas palavras? No quadradinho, a pergunta inicia-se com o porquê separado, sem acento, tá certo? Então, é isso que vocês vão responder aí na questão 45, observando lá os quadrinhos, tá bom? Questão 46. Se você fosse Natália, o que responderia para a Carol nesse momento? Se você fosse Natália, a irmã mais velha, o que você responderia para a Carol neste momento? Deu uma resposta completa, ainda referente ao terceiro quadradinho. Se você fosse a irmã mais velha, a Natália, olha lá,
Ela pergunta assim: por que você quer ir ao teatro? E a Natália responde: porque adora assistir as peças em teatro, em cartaz, perdão. O que você poderia responder aí para Carol neste momento? A Carol pergunta aí para você: por que você quer ir ao teatro? Você vai dar a sua resposta aqui na questão 46, tá bom? Essa resposta é pessoal. Aí você pode responder aí de uma resposta de maneira mais concreta, tá bom? Concreta não, tô parecendo cebolinha, né? Mas de maneira mais concreta, tá? No caso, como você vai responder, você vai usar o porquê junto, né? O porquê resposta ou explicação é o porquê junto, não é o separado, tá bom? Então, dando uma resposta mais completa aí para Carol, poderia, se fosse eu responderia assim: porque não posso perder a peça de hoje que está em cartaz, porque adoro assistir as peças de teatros, principalmente na estreia, enfim, tá bom? Vocês podem aí escolher uma resposta e colocar, lembrando do quê? Lembrando da ortografia, pontuação, você vai responder o porquê vai ser junto, tá certo? E pensando também aí que todo início de frase começa com que? Letra maiúscula, tá certo? Vamos para 47, olha lá. Ao responder no lugar de Natália, você usou porquê separado ou porquê junto? Quando você respondeu aqui a questão 46, você usou o porquê separado ou porquê junto? Tá fácil, né, gente? Quando a gente vai explicar ou responder, nós usamos o quê? O porquê junto, tá certo? Vamos na 48, olha lá. Observe o emprego do porquê separado, olha lá, o porquê junto e o porquê separado com acento. Nos 3 quadrinhos, com que finalidade Natália emprega o porquê junto? Com que finalidade a Natália responde as questões aí que a Carol coloca para ela? Ela usa esse porquê junto para fazer uma pergunta ou para responder uma pergunta? Tá fácil também, né? Tô aqui falando direto no vídeo. Porque junto a gente usa para responder uma pergunta, para resposta ou explicação. Então, para responder uma pergunta, tá certo? Converse com seus colegas e professor e registre aqui suas conclusões. Que conclusões que você vai colocar aqui, gente? Você pode colocar aí como questão pessoal, tá bom? Aqui cada um vai ter sua resposta. Eu, professora Isa, eu vou concluir que o porquê separado e sem acento, ele é usado no início e no meio das frases interrogativas. O porquê junto, eu uso ele nas frases para dar uma resposta e uma explicação. E o porquê separado com acento, eu uso ele para um final de uma frase interrogativa, tá bom? Então, essas são as nossas conclusões, essa é a minha conclusão. Você pode colocar de uma forma diferente, tá bom? Usando aí, né, qual é a sua conclusão aí no uso dos porquês. Espero que tenha ficado claro, tá bom? E aí, qualquer dúvida, só perguntar para a Pro, tá bom? Vamos lá para a página 38 agora? Página 38, gente, questão 50. Quando usamos o porquê separado, o porquê junto e o porquê com acento separado, olha lá. Separado sem acento, esse primeiro, tá lá a resposta. Quando a gente usa esse porquê, olha lá, a gente usa no início e meio das frases interrogativas, tá bom? O junto sem acento, a gente usa esse porquê junto sem acento quando a gente vai dar uma resposta ou uma explicação no meio de um texto, de uma frase, tá bom? E o separado com acento, esse aqui a gente usa no final de uma frase interrogativa, tá certo? Tá fácil, né, gente?
Façam as anotações de vocês e coloquem aqui as respostas, tá bom? Vamos lá? Agora, a questão 51, ela vem com algumas questões aí, né? Deixa eu ver quantas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque pega a página 39 também. Olha lá. Agora junte com um colega ou adulto aí da sua casa, né? E tente responder as charadas. Ou se já tiver a resposta, crie uma pergunta, tá bom? Aqui eu vou ajudando vocês, porque nem todos aí têm a possibilidade, né, de sair pesquisando na realidade o que precisa aí nessas questões, tá bom? Vamos lá. Primeiro aqui, ó. Por que, você tá vendo, ó? É pergunta, olha lá, início da frase, tá certo? Por que separado? Por que o pica-pau não fica com dor de cabeça de tanto bicar as árvores, tá bom? Então, olha lá, a Pro vai ajudar aí vocês responderem essa questão. Porque, gente, o pica-pau, ele tem pequenas bolsas de ar, tá? Para quem não sabe aí, que amortece o impacto das batidas no crânio, na cabeça dele. Então, por isso que ele não fica com dor de cabeça, tá? Então, essas pequenas bolsas, né, de ar que ele tem em volta aí da cabeça, do crânio, amortece essas batidas, tá bom? Por isso que ele não fica com dor de cabeça. Interessante, né? Olha lá. Segunda questão, tá? Então, você vai responder por quê e o porquê junto, porque você está respondendo ou explicando, tá bom? Você não tá fazendo a pergunta. A pergunta aqui, ó, quando tá vindo o porquê, vocês estão vendo? Já tá vindo separada. Questão 2 aí, ó. Por que sentimos vontade de fazer xixi? Tá fácil, né? Porque quando a gente toma muito líquido, a nossa bexiga enche, né? A nossa bexiga é o órgão que aloca aí todo o líquido, né? Que a gente toma, né? Que a gente toma, que a gente bebe mesmo, seja açúcar, refrigerante, água, ele aloca. E quando essa bexiga enche, né? Dá-se o nome de bexiga. Quando ela enche, nós sentimos essa vontade de fazer xixi. Então, porque quando tomamos líquido, né, a nossa bexiga ela enche e sentimos a vontade aí de fazer o xixi, tá certo? Vamos lá. 3. Por que? Olha lá, o porquê tá separado. Por que a pimenta nos faz espirrar? Por quê? Porque a pimenta, gente, ela tem um óleo dentro dela que é retirado aí das sementes de plantas, tá bom? E aí esse óleo, gente, esse olhinho, né, que essas sementes, o cheiro dela muito forte, é até utilizado aí para condimentar linguiça, molhos e carnes, ela faz com que a gente espirre, tá bom? Esse olhinho, né, essas sementes. Então, assim, o cheiro é muito forte, né? Para quem já cheirou pimenta, o cheiro é muito forte. Então, por isso que nos faz espirrar, principalmente para quem tem rinite, né? O pessoal que tem rinite aí sabe o que eu tô falando. Quando a gente cheira aí a pimenta, chega muito próximo, né? De qualquer cheiro muito forte, né? A gente espirra. Porque primeiro o cheiro é muito forte, né? Ardido. E segundo aí essa questão das sementes e do olhinho, tá? Que a pimenta tem. E aí faz com que a gente espirre mesmo, tá bom? Então você pode responder, tá certo? Por quê? Vamos lá, gente. Aqui agora mudou um pouco o contexto nessa questão aqui, ó, 1, tá? Pergunta 1, tá vendo, ó? Aqui nós vamos fazer uma pergunta, tá certo? Então, quando a gente vai fazer uma pergunta, o porquê tem que ser separado. Aqui, nessas 3 questões, nós respondemos, nós explicamos. Então, o porquê vai ser junto, tá bom? Vamos lá, pergunta 1. O chocolate fica esbranquiçado porque sofreu a ação do calor e está estragado. Olha lá, estão explicando, ó. Tá vendo? Então, esse porquê aqui, gente, ele tá junto, tá vendo, ó? Olha lá, o chocolate fica esbranquiçado porque sofreu a ação do calor e está estragado. Então, você vai fazer uma pergunta referente a essa resposta. Qual a pergunta, gente?
Por que separado o chocolate fica esbranquiçado? É isso, tá? Ou você pode colocar o chocolate fica esbranquiçado porque separado e com acento, tá certo? Eu vou fazer essa questão aqui, tá? Só para vocês verem aí o porquê com acento no final da frase, tá? Só um minuto. Olha lá, gente, eu fiz a pergunta com o porquê no final da frase, tá? E com acento, tá bom? Se você for usar esse porquê no início da frase, ele tem que ser separado e sem o acento, tá bom? Olha lá, fiz a questão. Porque o chocolate fica esbranquiçado, por quê? Olha lá o meu porquê, tá vendo? Colocou separado e com acento, tá bom? Se você quiser usar esse porquê, porém sem o acento no início da frase, também pode. Como que você vai iniciar? Porque separado o chocolate fica esbranquiçado, tá bom? Vamos lá para a página 39, tá certo? Olha lá, gente, questão 2, tá? Na página aí 39. Quando você está com sono ou muito cansado, nós vamos elaborar uma pergunta em cima dessa afirmação aqui. Seu cérebro envia uma mensagem de bocejar para que você possa engolir o ar novo com bastante oxigênio. Olha que interessante, descoberta interessante, boa, né? Olha lá, quando você está com sono ou muito cansado, seu cérebro envia uma mensagem de bocejar para que você possa engolir o ar novo com bastante oxigênio, tá certo? Então, vamos fazer uma questão aqui. Qual questão que vocês podem fazer? Olha lá. Por que separado bocejamos quando estamos com sono ou cansado? Ok? Então, você pode colocar o porquê no início da frase separado, porque você está fazendo uma pergunta para essa resposta que já está aqui, tá bom? Então, por que separado, né? Bocejamos quando estamos com sono ou cansados, tá bom? Vamos lá para a questão número 3. As pipocas arrebentam por conter água dentro de seus grãos. Outra descoberta. Olha lá que bacana. Vamos colocar esse porquê na questão aqui no final da frase. Olha lá. As pipocas arrebentam na panela por quê? Separado no final da frase com acento. Então, você pode colocar assim. As pipocas arrebentam na panela, por quê? No final da frase com acento e separado. Ou você pode colocar também no início. Por que as pipocas arrebentam na panela? Tá bom? Vamos para a questão número 4. Olha lá, 4. Ao descascarmos a cebola, o óleo contido nela evapora. Esse vapor de óleo afeta os nervos do nariz ligado aos olhos. Por isso, lacrimejamos, né? Quem nunca, né? Chorou, né? Eu costumo falar que eu nem lacrimejo, eu choro mesmo. As lágrimas escorrem quando eu tô descascando uma cebola. Depende muito, só se esse óleo estiver muito concentrado nessa cebola, né? Algumas cebolas eu não choro na hora que eu descasco, mas tem cebola aqui que eu lacrimejo bastante, tá? Então, vamos lá? Vamos fazer uma pergunta aí para essa questão da cebola? Pode ser assim, ó, no início da frase. Por que, separado, lacrimejamos ao descascar uma cebola? Ok? Ou você pode usar o porquê com acento no final da frase, fazendo assim, ó. Ao descascarmos a cebola, lacrimejamos por quê? O porquê no final da frase, ele é separado e com acento. Gente, essas questões que vocês estão aqui elaborando para essas respostas, não pode esquecer do porquê separado, tanto no início ou no final da frase, e também o ponto de interrogação, tá certo? Espero aí que vocês tenham entendido, tá bom? Acho que tá fácil, né?
Não tá tão complexo. Aí sim, o uso dos porquês. Acredito que vocês não vão esquecer, né? Que eu falo que o uso dos porquês a gente tem que levar para a vida, porque a gente usa muito, né? Em texto, em resposta de frase. Então não pode esquecer por quê? Porque a gente pode responder errado aí, escrever errado, tá certo? Agora, gente, vamos lá para a página 39 ainda, né? Nós estamos aqui na página 39. Nós vamos para a questão, a página 40 e 41 aí, fazer as atividades para poder encerrar esse capítulo de língua portuguesa. Olha que interessante já, né? Graças a Deus. Vamos lá? Olha lá. Desenrolando a língua, tá? A Pro não vai conseguir fazer uma roda de conversa, tá? A gente não vai conseguir fazer um círculo e nem esse bate-papo, infelizmente, porque não estamos em uma sala de aula, tá? Mas eu quero que vocês aí lembrem uma questão para poder responder as atividades aí que virão na página 40 e 41. Olha lá. Lembre, tá? Pro vai substituir aqui, ó, conte. Lembre alguma viagem ou passeio que você fez e que gostou bastante. Então, você vai lembrar aí, né, de alguma viagem, um passeio que você fez e gostou bastante. Lembra aí sobre a paisagem que você viu, para qual lugar você foi, o que fez lá, do que mais gostou e como era o modo de vida das pessoas desse lugar. Então, você vai lembrar de um passeio, de uma viagem que você fez e gostou muito. Você vai lembrar da paisagem, do lugar, o que você fez lá, tá? O que mais gostou de lá e como era o modo de vida dessas pessoas, tá bom? Aqui tá pedindo assim, lembre-se também de que para conversar é necessário saber ouvir, né? Aqui no caso, a roda de conversa. Aí sim fica um belo papo, tá certo? Infelizmente nós não estamos em sala, então não vai dar pra gente fazer esse belo papo. Mas eu quero que vocês se apeguem nesse parágrafo aqui, tá bom? Lembra da viagem que você fez, que você gostou bastante, da paisagem que você viu, do lugar que você foi, o que você fez lá, tá? Do que mais você gostou e como era o modo de vida dessas pessoas nesse lugar, tá bom? Agora vamos lá para a página 40. Lembrando aí, gente, da viagem, aqui tem duas fotos, duas imagens das Cataratas do Iguaçu, que vocês conheceram, né, através do vídeo que eu mandei para que vocês tivessem um conhecimento dessas cataratas, né, uma das maravilhas aí do mundo, tá bom? Lá no Paraná. E aqui tem o Jardim Botânico também, lá em Curitiba, Paraná também, tá vendo? Ó, que é um jardim lindíssimo, tá bom? Tem até um ginásio lá, coisa mais linda, tá bom? Eu falo pelas imagens, eu nunca estive lá, mas eu sei que é muito bonito pelas reportagens e documentário que eu já assisti sobre o lugar, tá bom? Então, observou as imagens, lembrou das viagens aí que vocês já fizeram, algum local, tá bom? Aí nós vamos para a atividade, olha lá. Tomando uma atitude. Escreva um texto usando a mesma estrutura do texto Brasileiros, Todos Brasileiros. Escolha um dos títulos abaixo e invente outro. Olha lá, ou invente outro. Então, você vai... Eu vou voltar lá no texto, tá? Brasileiros e brasileiros, que é daqueles adjetivos pátrios, lembra? E aí, vocês vão escrever algo parecido com aquele texto, tá? Então, você pode usar professores, todos os professores, paisagem, todas as paisagens, criança, todas as crianças, bicho, todos os bichos, comida, todas as comidas, cidadão, todos os cidadãos, tá certo? Então, você vai escolher um título desse e você vai colocar aqui nessas linhas e vai escrever um textinho com a estrutura do texto brasileiro, todos os brasileiros. A Pro vai voltar lá no texto, tá? Olha lá, gente, voltei aqui no texto brasileiro, todos os brasileiros. Então, vocês vão colocar, fazer um texto com aquele título, um título que você vai escolher com essa estrutura. Tá vendo? Aqui eles colocaram aí toda a naturalidade, né, nacionalidade, naturalidade aí dos brasileiros, né? Então, colocaram amazonenses, capixaba, mato-grossenses, cariocas, que o povo brasileiro ele é sambista,
eles são poetas, tem arquitetos, tem menino de rua, enfim. Então, você vai criar um texto em cima desse texto aqui, tá bom? Com aquelas frases lá, com aquele título. Percebem-se que, ó, começaram com letra maiúscula e todo adjetivo, né, pátrio ou outros adjetivos que você for usar no seu texto, eles colocaram uma vírgula, tá vendo, ó? E colocaram só o ponto final quando encerraram, que na realidade foi 3 pontinhos. Por quê? Porque esse texto pode continuar, tá bom? Então, vocês observem bem esse texto brasileiro, todos os brasileiros, tá certo? E criem em cima do quê? Daqueles títulos que deram de opção para vocês, tá bom? A Pro vai voltar lá na página. Olha lá, gente, retornei aqui à página 41 e eu fiz aí uma pequena homenagem, né, aos nossos colegas professores, tá? Só para vocês terem ideia. Então, eu escolhi professores, todos os professores, tá bom? Então, o que eu coloquei, né, sobre os meus colegas professores? Amigos, legais, inteligentes, inspiradores, mestres, heróis, oradores, transferidores de conhecimento e por aí vai. Vocês estão vendo que eu tô colocando vários adjetivos, né, dos professores, tá bom? Então, você pode... Eu escolhi professor para seguir com o meu texto, tá bom? Vocês podem escolher aí qualquer outro título. Para quem pensa aí numa viagem que fez, também pode usar essas paisagens, todas as paisagens, o que você viu, criança, todas as crianças, bichos, todos os bichos, comida, cidadão, todos os cidadãos, tá bom? E professores, todos os professores. Então, eu escolhi o meu título, que eu coloquei professores, todos os professores. E aí, você vai seguir essa linha usando aí os seus adjetivos. Lá nós usamos brasileiros e brasileiros, trouxeram para nós o que? Os adjetivos pátrio, ou seja, o lugar onde a pessoa mora, vive, nasceu, enfim. Aqui não, aqui nós vamos usar os nossos adjetivos, o que a gente pensa e acha aí, tá bom? Sobre o título que você escolher, tá certo, pessoal? Então, língua portuguesa é isso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido a matéria, o uso dos porquês, tá bom? A semana que vem daremos início aí ao capítulo 4. Qualquer dúvida, é só chamar a Pro, tá? Via WhatsApp, que a Pro vai sanando as dúvidas de vocês. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.